E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, nesta aula a gente vai aprender mais uma função orgânica bem específica, tudo bem? Chamada sais orgânicos de amônio, tudo bem? Para a gente poder entender melhor essa função orgânica bem específica, a gente precisa voltar um pouquinho quando nós aprendemos sais, lá na química inorgânica. Lá na química inorgânica, a gente aprende que sal é formado por um cátion e por um ânion. Por exemplo, cloreto de sódio é formado por Na+, e Cl-. Se você quiser um sal inorgânico de amônio, por exemplo, cloreto de amônio, ele é formado pelo cátion NH4+, esse cátion aqui se chama amônio, e eu preciso de um ânion, por exemplo, Br-, que quando se ligam, produzem então o brometo de amônio, que é um sal da inorgânica, tudo bem? Então, o que seria um sal orgânico de amônio? Para vocês entenderem, a gente precisa entender a estrutura do cátion amônio. O cátion amônio, pessoal, ele surge a partir do momento que o nitrogênio se torna tetravalente. Em que momento o nitrogênio se torna tetravalente? Quando ele realiza uma ligação covalente coordenada ou dativa a partir do seu par de elétrons livres que ele tem. Então, no amônio, eu tenho a seguinte estrutura. Eu tenho o nitrogênio realizando 3 ligações simples com o hidrogênio, e o quarto hidrogênio vai se prender por ligação covalente coordenada ou dativa, ok? Essa ligação que eu vou fazer aqui numa cor diferente seria a ligação covalente coordenada ou dativa. Isso faz com que o nitrogênio se torne tetravalente, daí a sua carga positiva, porque esse hidrogênio que se ligou por ligação covalente coordenada ao nitrogênio, ele tem que perder um de seus elétrons para poder receber esse par de elétrons do nitrogênio, tudo bem? Então, essa é a estrutura do cátion amônio, e essa seria a estrutura, então, do ânion brometo, o Br-, tudo bem? Agora sim, o que seria um sal orgânico de amônio? É quando esses hidrogênios dão lugares a radicais orgânicos, como metil, etil, propil e etc. Então, para ele ser um sal orgânico de amônio, a sua estrutura, o seu cátion amônio, tem que ter seus hidrogênios substituídos, não todos eles, mas pelo menos um deles, substituído por um radical orgânico, tudo bem? Então aqui pode ser um metil, um etil, pelo menos um deles deve ser substituído, tudo bem? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha a seguinte estrutura. Eu tenho esse cátion amônio aqui, ok? Aqui o outro hidrogênio e aqui Cl-. Perceba que isso aqui é um sal orgânico de amônio, porque um dos hidrogênios, nesse caso aqui foram 2 hidrogênios, mas pelo menos um deles foi substituído por radical da química orgânica. E a regra de nomenclatura é muito simples. Você vai colocar primeiramente o nome do ânion, de, a preposição de. Depois você vai colocar os radicais orgânicos que estão presos a esse amônio. Então você vai colocar os radicais orgânicos, se forem diferentes em ordem alfabética, seguido da palavra amônio. Então vamos dar o nome dessa estrutura. Esse ânion se chama cloreto. Então fica cloreto, a preposição de. Agora eu vou para os radicais que estão presos a esse amônio. Eu tenho aqui um radical metil e aqui eu tenho um outro radical metil. Como os dois são metil, eu coloco o prefixo di para falar que eu tenho 2 metil. Então, dimetil, seguido da palavra amônio. Portanto, o nome desse sal,
cloreto de dimetilamônio. Se tivessem radicais diferentes, por exemplo, um metil e um etil, era só colocá-los em ordem alfabética. Tudo bem, pessoal? Então, um sal orgânico de amônio é quando um dos hidrogênios da estrutura do amônio é substituído por radical orgânico, pelo menos um deles. Porém, todos os hidrogênios, os 4 hidrogênios, podem ser substituídos por radicais. E na nomenclatura, se forem radicais iguais, coloco os prefixos di, tri e tetra para quantificar quantos radicais tem. E se forem radicais diferentes, é só colocá-los em ordem alfabética. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa aula, então, de sais orgânicos de amônio. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.